assim que eu faço para poder produzir, senão eu não poderia produzir. Olha, sim, em Curitiba já há vários, sim, que sobrevivem de arte. Mas esse assunto também, de certa forma, é um assunto longo. O que eu posso dizer é que é difícil, principalmente no Brasil, viver de arte dentro de uma galeria e lidar com as várias situações que envolvem isso. Você ter, sem sombra de dúvida, essa responsa é porque há pouquíssimas pessoas responsáveis no mundo hoje, desde os próprios galeristas aos curadores, claro, chegando principalmente nos artistas. É difícil, sabe? Os artistas às vezes podem facilitar para vender o trabalho. Não é o meu caminho. Eu comecei a trilhar, então mesmo que eu quisesse, hoje seria impossível para mim isso, depois do que eu já fiz e já produzi. Quando eu comecei a trabalhar com as galerias, já tinha uma firmeza ali de pesquisa, de busca que não ia dar mesmo. Qual a função, qual o significado? Nenhum, né? A gente sabe muito bem que não tem nenhuma função, nenhum significado. Mas que, no entanto, tem um sentido e um significado específico para o artista, ou para mim como artista, bom, e é o que você está dizendo, eu acho. E é o que te perguntaria qual é essa função, então, né, como artista e tal, mas para mim, é ter aquilo que eu faço por consequência do artista. Essa censura ali, a questão dessa... Eu participei, né, dessa exposição da Queer, vários trabalhos, foi toda Nossa, foi complicado mesmo, concordo perfeitamente. Isso que tem que ter a resistência mesmo e reflexão, fundamental que haja reflexão. Porque sem reflexão é isso que acontece. A espiritualidade é fundamental para o artista, claro. E aí vale lembrar, Cezanne, para que você tem a espiritualidade justamente para ter a humildade de entender o quanto a matéria é grande. O quanto a gente não é nada, a gente é só um meio para mexer nela, transformar ela e expressar as coisas através dela. E acabar com a arte é uma coisa que o artista faz desde que a arte começou. Todo artista, né, a partir do barroco, né? Arte pela arte. E pintura pela pintura. O que eu entendo disso é o barroco, o momento, né, em que os artistas passam a fazer arte sem um outro motivo dado, né, ou temático, ou razão, a própria arte, que não o próprio fazer da arte. A arte passa por um certo ponto de vista que a gente pode ter hoje, a ser vista de uma forma mais científica, no sentido em que ela se torna um aparelho que se autoanalisa. A metáfora que ela pode oferecer passa a ser a própria matéria dela. Aí começa a se pensar, se falar arte pela arte. A arte não mais para descrever como é o mundo, a arte não mais para sustentar o místico na religião, né? Mas a arte como linguagem. Isso é apenas. Então, independente do pensamento do Geraldo, né, que, claro, eu fui influenciado, assim como todo mundo né, pelo pensamento dos nossos professores, isso é meio básico. Mas, independente, eu penso assim com relação a qualquer coisa, né? Não apenas a pintura ou a arte. E talvez ele também pense. As coisas são o que são. Não há como a gente atribuir sentido às coisas, não há como a gente embutir sentido nas coisas. Isso eu até respondo em uma das suas questões na entrevista. O assunto, sim, ele vai sempre existir. Você falou ali que eu disse o assunto, mas veja, a pintura não tem assunto. Isso não, né? Se eu falei assunto, eu falei errado, mas eu acredito que eu não falei. Porque todo trabalho vai ter, de fato, tem assunto. Mas não é o que a gente quer embutir neles, é o que eles de fato têm, na sua superfície visível, que não é uma coisa rasa. Essa não é a ideia de superficialidade que eu estou falando, entendeu? Eu estou falando de uma coisa intensa, profunda, mas que, tecnicamente, talvez possamos dizer, está na superfície. Quando a gente fala de artes visuais, né? A gente está vendo da imagem, pode se tornar um problema no trabalho de qualquer artista. Se ele simplesmente praticar sem pensar, sem refletir. Mas, entende? Mas a forma, sim. A técnica, o modo de fazer. A arte é estar no fazer, de fazer, independente do que eu vou fazer. Mas como vou fazer? Sobre poucos artistas que você conhece que vivem de arte, né? Só complementando isso. Na verdade, eu penso que o momento hoje é um pouco diferente, né? Já há um bom tempo. A dinâmica, né? A ascensão das feiras, dá para dizer, no Brasil, 15 anos para cá, né? Nos últimos 15 anos. Isso fez com que muitos artistas surgissem, né? Muita produção exista, e consequentemente há vários deles que sobrevivem sim de arte, entendeu? Eu considero que se eu consigo estabelecer, administrar
uma média de pessoas, só é muito mais que suficiente para sobreviver e manter minha vida, entendeu? Então é isso que eu faço, eu administro, negocio com as galerias para poder produzir tudo que eu faço, assim, que eu faço para poder produzir, senão eu não poderia produzir. Sim, em Curitiba, já há vários, sim, que sobrevivem de arte, né, dessa nova geração, né, o que eu digo aí de 20, 15 anos para cá, imagina no Brasil, que em São Paulo só a gente tem mais de 50 galerias. 50 e poucas galerias, entendeu? Que conseguem se colocar no mercado, que estão sempre nas feiras. Então, um time em média de 30 artistas que essas galerias têm, elas também não mantêm artista que vai ficar encalhado ali sem vender nada. Coisas que vendem pelo menos um pouco. Então há um fluxo, sim, de artistas da minha geração grande, uma centena deles ou mais no Brasil, que vivem sim de arte. Talvez alguns digam que não, porque não acham suficiente o quanto ganham, e acham uma forma de dizer, e trabalham com outras coisas para aumentar os seus ganhos, só e daí não podem dizer que sobrevivem exclusivamente de arte. Agora não que não ganhem o suficiente para sobreviver, entendeu? Então, cara, em média ganham bem acima do que eu ganho, sabe? Muitas coisas que eu posso te contar, sabe? Histórias aí que eu passei nesses quase, deixa eu ver aqui, quase 15 anos em galeria, né, cara? 16 anos. Cara, bem interessante. As questões cruciais, eu acho que elas não sei quais são, assim, é muito difícil pensar. Eu acho que a arte ela não está nas questões, está na forma de fazer as coisas. É justamente uma questão do artista, né? O quanto ele está sensível ao contexto, vai ser automático e natural ele relacionar o que acontece no contexto com o trabalho dele de alguma forma. Então, questões cruciais eu não sei quais são. Qual é a principal questão? Eu acho que a arte não é a questão. Dessa forma, se eu for responder a rigor o que você está me perguntando, são duas coisas. Eu acho que a arte, ela não... E tema também é uma coisa que eu não tenho no meu trabalho, entendeu? Eu acho que em artes plásticas é complicada a ideia de tema. Porque qualquer que seja o tema, você tira o foco da coisa. Pra mim, a arte está sempre na coisa, não importa o tema. Não importa a razão. Digamos assim, né? Como estar no mercado, como estar comercializando o trabalho em galerias e tal. E quando, de certa forma, o trabalho vai de encontro ao sistema mercadológico, principalmente o que a gente tem atual, né? Então quando você fala ali muito bem notado, do Turner brasileiro, que o Paulo Herkenhoff se refere, é bem por aí mesmo, né? Eu acho que isso já parte de um pensamento do próprio artista, que é ser o herói, né? Como ele escreve ali, né? E aí me interessa muito relacionado à minha pesquisa, né? Esse assunto. De fato, a minha intenção com o meu trabalho é desmistificar, né, esse super poder do pintor, né, esse super poder do artista. Então, essa situação pensa e reflete as coisas num sentido quase contrário. É complicado, né? Difícil, mas em várias galerias, né? Você não tem nas galerias brasileiras um tipo de perfil de arte específico, né? Elas são muito variadas. Elas, inclusive, com essa variação, elas conseguem fazer uma melhor distribuição e gerar interesses, né? Você tendo um artista mais decorativo, você não perde esse comprador mais decorativo. Você tendo um artista mais conceitual, digamos assim, né, mais arrojado em termos de arte contemporânea, você sustenta a tua imagem como galeria de arte contemporânea, o que facilita a venda da pintura decorativa, popular e até naif, às vezes, como se fosse arte contemporânea. A verdade é que artistas como eu acabam prestando este grande, né, oferecendo isso para a galera, que é mais um trabalho de pesquisa, que é mais um trabalho voltado a uma coisa não necessariamente mercadológica. Você pode ajudar a sustentar a imagem da galeria como galeria de arte contemporânea, né? Eu só estou em galerias quase que por conta disso, vendo muito menos, né, do que alguns artistas, né, que tem um trabalho mais facilmente assimilável. Se você chegou a ver a matéria sobre o... Mas é uma loucura, né? Você vê, eles falam ali que ele está vendendo acima de 1 milhão. Ele é um ótimo pintor, bacana, acho legal. Mas ele é de uma geração novíssima, né? Onde tem um balde de outros artistas tão talentosos ou mais que ele.
com uma técnica tradicional, né, está vendendo o trabalho a esse valor. Então é bem isso, é ressuscitar, né, heróis, ou criar heróis. É uma necessidade que se tem disso. E realmente, importando isso, você consegue inflar mais os valores, né? Aí que está o verdadeiro sentido. Eu acho disso, eu acho horroroso, horrível. Não critico um artista como ele, eu acho que ele tá na dele, tá fazendo a cultura dele. O artista coloca sim a questão para ele, né? Mesmo eu acho que ele merece a pergunta: por que você pinta? Né? E tenho grande suspeita de que ele não sabe. Porque esse papo de que a luz vem, toca meu coração, reflete não sei aonde, cara, não cola. Nem pro Van Gogh a gente não deixa colar muito. Entende? Que já se passaram bem mais de um século, né? Aí, então, isso é realmente um absurdo. O meio atual e tal, muito... Não sei se a palavra seria covarde, sabe? Se é forçar forte demais. Ou se, no mínimo, assim, isento, entendeu? Muito... Os artistas estão cada um pensando em si, de certa forma, porque se fosse para a arte refletir o que ela precisa mesmo hoje, com certeza, e concordo perfeitamente contigo, teria que ser política. Né? A arte no Brasil hoje teria que ser uma arte política. Mas é a resposta. Eu, quando vou fazer o trabalho, não esqueço disso, entendeu? Frio na barriga mesmo em cada trabalho que você faz. Nenhuma experiência vai cobrir, vai ser sempre assim, porque é a resposta do que eu estou fazendo. Então, o meu trabalho é sedutor, ele atrai, ele pode ser bonito. E isso ajuda, em algum aspecto, a comercializar o suficiente para que possa me manter. Mas, ao mesmo tempo, essa sedução e essa beleza que existe nele é a matéria-prima que eu utilizo para poder justamente estar criticando o lugar onde ele se insere. Mas é bizarro, né? Eu vejo a arte com a mesma potência que ela tem para transmitir as mensagens que ela possa transmitir, tudo que ela possa transmitir, ela também precisa ser vista na mesma medida como um objeto comum, né? Uma coisa absolutamente comum. Você não pode mistificar, não pode idolatrar, criar idolatria. Por isso que eu digo que tem coisas que eu faço, não vi no trabalho, mesmo que o galerista peça para vender, tal, não vai ser vendido porque não é trabalho, e também não aceito que os artistas sugiram que eu vá fazer. Mas sei lá, sobre essa pergunta talvez eu tenha que até refletir um pouco mais para poder te responder melhor, sabe? É uma coisa de fato profunda e a gente está sempre com essa pulga atrás da orelha, assim, sabe? Como se portar, como postura que deve ter, as respostas que deve ter para os convites que vêm, sabe? O que eu posso dizer é que não é fácil. Por mais que possa parecer, não é fácil. Não é bem isso, é ressuscitar, né? Heróis, ou criar heróis. É uma necessidade que se tem disso, né? E que realmente, importando isso, você consegue inflar mais os valores, né? Aí que está o verdadeiro sim. A comparação que ele faz com o Turner, eu achei muito interessante, cara. Confesso que eu nunca tinha fixado desse ponto de vista que você está colocando, com relação à produção de arte no Brasil e uma certa, quase intuitiva, né, vontade de fazer uma arte europeia. Muito interessante isso. Não sei se vai dar para aproveitar, porém, o áudio para você colocar em algum material, não sei que você queira, por mim, sem problema nenhum. Mas eu vou colocar assim, como transformar o mundo em uma obra de arte é uma interessante metáfora, né? Alguns artistas já trabalharam, inclusive. Vai ser sempre uma metáfora, não tem como transformar o mundo em arte, né? Mas... Achei divertido. Mas aí eu acho que acabou ali, acho que eu respondi todas, né? Se você quiser...